Raquel foi eliminada e vamos ver como a casa recebeu essa eliminação durante a madrugada. Vamos. Meu nome é Filipinho. E eu sou Voz do Além. Então, se você gosta de Big Brother Brasil, gosta de reality, de fofoquinha, se inscreva, deixa seu like, deixa seu comentário. Porque assim que a Raquel é eliminada, a pessoa que mais sente aí é a Giovana, né? Que é a que tava mais junto com ela durante todo o jogo, É, né? exatamente, que acompanharam aí juntas o jogo dentro do Puxadinho, que também teve Michel num determinado momento. A Giovana, inclusive, é consolada ali pelo MC Bin, e aí depois eles vão pro quarto, onde o MC Bin tenta de alguma forma deixar a Giovana mais positiva em relação ao jogo. Sim. Ele fala que ele não enxerga que só tem um lado que tá, que só um lado que tá saindo, e que ele enxerga o jogo muito mais de uma maneira individual do que em grupo. E aí a Giovana diz pra ele, se só um lado cai, como é que você pensa que vai dar certo só pra mim lá na frente? Eu não tô dizendo que eu vou desistir, mas não é o mesmo gosto. E aí quando você se coloca assim no lugar deles lá dentro, que não tá sabendo o que tá acontecendo, realmente é uma situação, né, de você ver as coisas acontecendo, Sim. acha que dentro da sua visão de jogo as coisas estão certas, mas ao mesmo tempo meio que você fala assim, não vai ter jeito mesmo. É meio que o que eles estão fazendo que é entregar os pontos, né? E eu acho que o Bin, ele tá tentando ver outra coisa justamente pra não se desanimar mais, né? Eu acho que Porque durante a semana aí, a gente viu um Bin bem pessimista, né? E agora, do dia pra noite, ele já começa a ver as coisas de outro jeito. Mas eu não acho que foi do dia pra noite. Eu acho que já tem um tempo aí que ele tem tido... 2 dias. Não, tem tido conversas com a Fernanda, principalmente, né? Eu acho que do grupo Gnomo, a gente percebe que as pessoas que estão mais pessimistas são Pitel, Lady e Giovana. Ao mesmo tempo que a gente vê... Fernanda também. Não, a gente vê uma... Não, a Fernanda falou que não vai entregar os pontos, que ela vai até o final, que ela tá ali. A Fernanda, o MC Bin e o Lucas, eles já estão aí pensando em estratégias e ao mesmo tempo vislumbrando outras possibilidades que eles acreditam que podem ser importantes ali dentro do jogo, né? Mas também é aquilo, né? Uma coisa que nunca dura muito. Você não sabe até que ponto que você pode confiar no que a pessoa mas tá é falando importante ali. nesse momento super pra importante. não desistir, porque senão pelo menos acaba o jogo agora e tanto faz. Aí a Giovana, que é consolada, também consola. Depois ela vai consolar a Lady que chora ali, fala que agora ela consegue entender por que o Rodrigo tava surtando ali dentro, por que a Vanessa Lopes também. Ela fala, agora eu entendi, eu não vou ficar chorando aqui. E aí a Giovana fala, se precisar extravasar um pouquinho é isso. E a Lady fala, é o ó isso aqui. A gente pensa que é uma coisa diferente e é outra coisa. Big Brother é uma coisa totalmente diferente. E a Giovana diz, é um teste de paciência, um teste psicológico pra ver até onde vai, você aguenta tanta merda acontecendo na sua frente e você não tá entendendo nada. Que é justamente isso que a gente tá falando, né? Sobre as pessoas acharem que entende. Sim. A gente acha que aqui fora a gente entende, que se a gente tivesse lá dentro a gente faria determinadas coisas. Exatamente. Mas estando lá dentro é totalmente diferente, né? A Lady, a Pitel, que trazem muito referências de outros Big Brothers. O Marcos também trazia, Sim, né? Gente, é aquilo que a gente sempre fala. São 24 Big Brothers, mas a história não se repete. É sempre diferente. É interessante, porque ao mesmo tempo ela se repete. Você vê eles tomando, por exemplo, atitudes de todo mundo entregar a narrativa pra determinada pessoa. Sim. Isso se repete, mas parece que quando tá lá dentro, como você não tem a visão do todo que a gente tem aqui fora, a pessoa acaba entendendo que o jogo é sobre a visão que ela tem. Sim. Não é à toa que todo mundo se coloca muito como, eu sou o mestre da minha história, é a minha história aqui dentro. E é justamente isso que faz cada um enxergar alguma coisa, né? Sim. E é difícil mesmo, é impossível você enxergar o todo. É porque pra gente aqui, a gente tem acesso a todas as câmeras, né? Mas imagina, a gente tá aqui dentro do quarto agora falando sobre o vídeo e lá na cozinha tem alguém falando mal da gente agora. A gente não faz ideia disso, sabe? Ou então a gente tá aqui achando determinada coisa e tem uma coisa importante acontecendo que a gente nem vai ficar sabendo o que aconteceu. E por aí vai. Só que o Lucas, ele tá numa conversa com a Pitel aí na cozinha e com a Lady, e ele fala que ele acha que a pessoa que tem mais chance entre o pessoal do Gnomo ali é a Pitel. E aí a Lady até fala que ela enxergava, que ela achava que a Raquel ia longe no programa, e a Pitel fala, como é que eu vou ter confiança? Eles estão indo e estão voltando direto, então eles já estão pensando aí numa maneira de recalcular a rota, o grupo Gnomo, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Aí a Beatriz e a Alane comemoram bastante, né, o retorno delas do paredão, elas pulam na piscina e tudo mais, e ali do lado tá tendo uma conversa entre Isabela e Davi. Aquela
aquela conversa repetitiva e chata, que vira um looping eterno, que a gente viu várias vezes durante vários dias, inclusive a gente comentou nos últimos vídeos que também teve, que é uma conversa onde o Davi aconselha a Isabelle a fazer o que ele acha que é melhor pra ela no jogo, que de alguma forma... a visão dele, né? Que de alguma forma também beneficia o jogo dele, porque se ele traz a Isabelle pra perto dos fadas, tem mais voto. E do outro lado, a Isabelle falando que ela segue o jogo do coração dela, que foi assim, que ela não se arrepende, mas ao mesmo tempo a gente vê a Isabelle cada vez mais recalculando rota, isso vai acontecer durante a madrugada também. Essa conversa se estende pra cozinha aí, onde o Davi comenta com a Isabelle a questão da Beatriz e da Alane, que a Raquel coloca aí no Sincerão, que elas falavam mal da Isabelle. E aí o Davi fala assim: pode ficar tranquila em relação a isso. Na minha opinião, você nem precisa chamar as meninas pra conversar. Antes vocês não se conectavam, não tinha essa conexão que vocês têm hoje. Eu acho que isso pode gerar um problema, uma situação, mais um estresse pra nossa cabeça. Eu acho que nesse momento tem que pensar nisso. O passado é passado, foi uma coisa que a gente não tinha conexão, a gente nem se olhava. E aí a Isabelle, ela aproveita e pergunta ao Davi uma coisa que, segundo ela nunca falou com ninguém. Ou seja, de alguma forma ela fala sobre jogo, né? Que é uma coisa que ela sempre evita falar. Ela diz assim: eu te pergunto, eu nunca abri pra perguntar a ninguém, mas já que a gente está falando aqui, até que ponto isso é aceitável? E aí ela tá falando sobre o exemplo dela com o Matheus, que já foram de alguma forma pessoas distantes no jogo e que se aproximaram. Ela diz assim: eu, por exemplo, eu já votei nele. Ele foi a única pessoa que me colocou no monstro. Até que ponto essa unificação, essa parceria, porque ele é uma pessoa muito legal. Aí o Davi diz: aí você vai ter que chegar num consenso com você mesma. Isso foi no começo do jogo, ele te colocou no monstro porque não tinha conexão com você. E é justamente isso que o Matheus na madrugada vai falar com o Davi, que ele tinha colocado a Isabelle anteriormente dentro do monstro e tudo mais, e votou nela, porque eles não eram próximos, eles tinham aí um jogo muito diferente, eram muito distantes, e que hoje, inclusive, a Isabelle faz parte do top 5 dele. Então você vê o Matheus justificando isso, inclusive que também é uma coisa que o Davi fala sobre a Alane e a Beatriz terem falado mal da Isabelle no início do jogo. Enquanto isso... É interessante que essa fala aí do Davi, de tipo, o que é passado, eu concordo com ele, mas ao mesmo tempo você pode ver uma visão de jogo dele tentar deixar a Isabelle confortável dentro do Fadas, né? Ele não distanciar mais ainda ela, porque ela é uma cabeça de voto, né? Exatamente. Também tem isso. E aí agora a gente tem 6 gnomos, né? E 5 fadas, se for parar pra pensar. E ontem a gente até comentou no vídeo, se você não assistiu, da eliminação da Raquel, como foi a edição. A própria edição já separou eles em 2 grupos. No próprio VT que a edição mostra, a Isabelle já tá inserida no grupo fada. E o MC Bin, que fala que joga sozinho, já tá inserido no grupo gnomo. Meio que a edição deixando claro pras pessoas que existe essa separação e ela já é real ali dentro. Inclusive o grupo gnomos aí, a Pitel, o Lucas e a Fernanda, vão conversar na sala sobre a questão de jogo e de percepção dessa questão deles estarem indo pro paredão e sempre alguém saindo. E é o momento em que a Fernanda vai apontar a Pitel como uma pessoa que colocaria no paredão pra poder tirar o grupo fada. A Fernanda fala assim... que ela julga ser forte, né? A Fernanda fala assim: eu acho que o cenário vai ser esse mesmo. Enquanto a gente ficar só pensando em colocar eles, vai cair um por um até bater com a pessoa que realmente tem a potência pra cair com eles. E acho que a formação dos paredões é uma coisa que influencia. Só que a minha opinião vocês não vão gostar. Na hora que ela fala assim, a Pitel já fala que tem que botar eu. Aí a Fernanda diz: você não vai gostar. Aí a Pitel fala: pode botar. E a Fernanda diz: tem gente que sempre vai cair, tem gente que vai bater de frente. É uma métrica que a gente só vai ter tentando. E aí a Pitel fala: se você se acha que essa é a estratégia boa pra derrubar, vambora, eu não tenho medo não. E a Fernanda fala: não é questão de ser uma estratégia boa, vai acontecer naturalmente, só que é um naturalmente depois de 5 já caírem. Aí o Buda até fala, né, o Lucas fala que concorda com a Fernanda, que precisa colocar alguém forte pra bater o pessoal do Fadas. E a Fernanda fala: sim, só que a gente não sabe quem é, a gente sente. E o Lucas diz: isso vai acontecer porque o paredão tem que acontecer. Tem 11 pessoas nessa casa, vai ter paredão pra caramba até a final. A questão é, a Pitel é forte
forte. Um exemplo, vamos botar ela? E aí a Pitel lembra, ela fala assim, você, Fernanda, já derrubou um deles lá sozinha. Sim. E é interessante essa visão, né? Uhum. Porque a Fernanda foi quem tirou a Denisiane, mas ela fica insistindo que ela sente que a Pitel é mais forte. Sim. E aí a Pitel fala que não tem medo do paredão, que se por um acaso essa for a melhor estratégia, é melhor colocar. E aí, só que ela lembra a Fernanda, você é a pessoa que voltou com uma pessoa de lá, né? Será que talvez você não fosse essa melhor pessoa na estratégia? E aí a Fernanda fala, eu não tô dizendo que eu não sou eu. Pode me colocar a hora que quiser, porque eu sou a única de todos vocês aqui que tá cagando pro paredão. Eu caguei, quer me botar? Me bota. Então, eles ficam aí conversando e a Fernanda conclui, ela fala assim, saiu Michel, saiu Raquel, e aí você pensa o quê? Giovana. O Lucas diz, né? Porque o Lucas meio que ele faz essa ligação, concordando com a Fernanda. Que se saiu o Michel, saiu a Raquel, o pessoal do Grupo Fadas vai querer colocar a Giovana porque vai pensar que ela é a mais fraca, né? Eles ainda citam a Leide também, que é uma pessoa que teve um embate direto com eles. E aí a Fernanda diz, e a gente sabe que pode sair. Aí eles vão fazer o quê? Vão querer botar ela porque eles querem continuar forte. Eles não vão botar você, eles não vão botar você. Esse é o ponto. Eles estão indo pela beirada só pra diminuir o volume. Vai acontecer de um daqui pra final, sim. Só que às vezes era esse que tinha quebrado antes. É um jogo corajoso, que tem que ter coragem. Tem que bater no seu peito e afirmar, eu vou voltar. E se eu não voltar, dane-se, você tentou. É interessante a visão do jogo, porque o que eu entendo é assim... Quanto mais, o pensamento deles, né? É que quanto mais o Fadas coloca alguém deles e essa pessoa vai saindo, mais deixa o Fadas forte dentro do jogo e pras pessoas aqui fora. O que a Fernanda tá dizendo é que uma pessoa provavelmente pode ser que chegue à final do Gnomos e essa pessoa talvez teria tirado alguém do Fadas antes, se eles colocassem essa pessoa antes. Mas, ao mesmo tempo, é super arriscado você dizer que a Pitel é essa pessoa, ou o Lucas é essa pessoa, ou a própria Fernanda, porque você vê que todo mundo fica. O Lucas fala, você, Pitel, a Pitel. Mas você, Fernanda, que tirou. Você vê as pessoas comentando sobre isso, né? Ao mesmo tempo que eu fico pensando assim, cara, eles tentam se articular tanto. Eles mais do que o próprios Fadas, né? Eles acham que os Fadas são super articulados e pensam em várias coisas. E eu acho que não, eu não vejo isso acontecendo. Eu acho que eles até articulam sim. Na verdade, eles acham que eles não pensam em nada. E o Fadas articula, né? Só que o Gnomos fala muito mais sobre essa articulação, né? Sim, mas eu falo assim, eles veem uma maldade de jogo muito grande no Fadas, que eu não acho que seja tão grande assim, sabe? Não, eu já acho que eles não veem maldade. A Pitel até chega a falar assim, eles não conversam de jogo lá dentro, não. E você viu que eles só tiveram dos 5 votos, só foram 4. Mas esse negócio de tipo, eles estão fazendo tudo de maneira pensada pra mandar um por um do puxadinho, sabe? Tá. Mas você vê que até a Beatriz fala, eu sempre penso na pessoa que pode ser mais fraca pra sair. E eu acho que isso o Fadas faz. Quando eles se reúnem de alguma forma... no último eles fizeram. Quando eles pensam na Leide, no Bin e na Raquel, eles têm ali, além de argumentos contra, né, dentro do jogo, eles pensam que podem ser pessoas que podem cair no paredão e sair, né? Então, de alguma forma, tem isso. Eu fico pensando assim, tem toda uma articulação que a própria dinâmica da semana não deixa acontecer, né? Se eles pensam, vamos fazer isso, vamos fazer... Chega lá na frente, a dinâmica do jogo é tão confusa e mexe tudo que não faz essas coisas acontecerem. A gente tá vendo isso há semanas, né? Tipo, a previsão de que vai acontecer isso no paredão nunca... É muito difícil, Nunca né? é o que é previsto. É muito difícil. Inclusive, vamos ver como essa dinâmica vai acontecer hoje. E hoje que também, nessa quarta... Como essa dinâmica vai acontecer amanhã na quinta. E como hoje, na quarta-feira, a entrada desse personagem aí, que é um ator fingindo que é um participante, vai mexer dentro da casa. Isso que acontece às 15 horas de hoje. A gente vai trazer pra vocês os detalhes também. Então eu acho que isso já vai mexer bastante no jogo. A gente vê o Lucas depois indo conversar com a Leide ali no quarto, com a Giovana. E ele fala justamente isso. Ele fala assim, será que a Pitel não derruba uma Bia? Uma Alane? Será que eu não derrubo um Davi? Porque o MC Bin também é uma pessoa que fala muito que ele acha que ele pode derrubar alguém no paredão, né? Ele já chegou a falar isso na academia. E aí a Leide conversando com eles ali, com o Lucas e com a Giovana, ela concorda. Ela fala assim, eles estão querendo diminuir a quantidade aqui. Eu acho que a Pitel derruba alguém ali. Você também, Lucas. E o Lucas concorda. Então o Lucas também, além de achar que a Pitel é forte, ele também tá achando que talvez ele modifique
aí essa estrutura do Fada sempre voltar. E o MC Bin também. MC Bin tá bem, eu acho que é das pessoas que estão ali nesse momento mais positivas. Sim. Ele fala, eu não vejo eles como campeões, eu não tenho medo deles e não consigo me ver menor que eles. E não falo isso por ter entrado como camarote. Eu falo por ver pela forma que todo mundo se vê aqui dentro. Se eu não acreditar em mim, quem vai acreditar? Eu não vejo eles com essa força toda. E o MC Bin já disse, né, em outros momentos, inclusive, que ele gostaria de ir para um paredão, talvez com Davi e Beatriz, que ele considera que são pessoas fortes, que Sim. ele acha que se ele tivesse que ir no paredão com eles, ele não ligaria. Né? A gente vê então uma conversa na área externa de Pitel e Giovana, onde Pitel e Giovana, Pitel e Fernanda. Onde a Fernanda vai falar pra Pitel, lembra aquele discurso que o Tadeu teve sobre pessoas que são leões dentro do quarto, mas não saem do quarto? Ah, sim, né? lembro. Que muita gente associou pro Rodriguinho lá dentro, e que na verdade o Tadeu tava falando pra várias pessoas, sim. né? Inclusive pra própria Fernanda também. Sim. E aí a Fernanda... Eu lembro que um dia desses, não vou lembrar que dia exatamente, mas você sabe quando o Tadeu aparece pra eles lá na sala, que aparece aquela... No telão aparece tipo uma... né, que abre. Tipo uma... agora tá fazendo barulho, né? Aquilo quando abre. E esses dias ele chegou e falou assim, a gente colocou esse barulho pra acordar quem tá dormindo. E aí eu achei que uma foi um indireta, ali, né? Porque não é toque de despertar pra acordar literalmente, é pra acordar pro jogo, sim. né? E aí a Fernanda, ela associa esse discurso do Tadeu dos Leões a Pitel. E ela fala que ela acha que tem a ver com a Pitel sim, porque a Pitel fala muito bem dentro do quarto, articula muito, tem discursos muito bons, mas quando chega ali no Sincerão, na frente dos outros, segundo ela não tá fazendo tão bonito do lado de fora do quarto. Ela não consegue colocar isso tão em prática e tudo mais. E aí a Pitel fala que concorda em partes, não concorda com tudo. E a Fernanda ainda fala que ela não concorda com metade das coisas que o pessoal do grupo Gnomos fala. Aí a Pitel diz, por que você não diz? E a Fernanda diz que prefere se afastar porque ela não é coach dos outros. Ela vê todo mundo muito pessimista ali. E aí ela, inclusive, fala sobre o Bin ter falado do jogo dela ser um jogo dentro do quarto. Lembra que o Bin falou isso pra Fernanda? Lembro. E ela fala assim... Que ele achou que ele estivesse ajudando ela e tava cascando ela. Ela fala assim, veio o Bin pra mim um dia e fala, seu jogo é de ficar no quarto. Onde que meu jogo é de ficar no quarto? Onde que existe essa frase? O jogo de alguém é de ficar no quarto? Se eu tô no quarto é porque às vezes eu quero descansar. Eu tô pensando, eu tô pé da vida. Como resume meu jogo em ficar no quarto? Eu falei, cara, eu sou só isso? Um quarto? Tipo, olha a visão das pessoas. Então eu caguei. Vai ser ficando no quarto que eu vou ganhar essa P. Vão tomar no C de vocês. Aí vão falar, quem ganhou a edição? A menina que ganhou no quarto. A Fernanda que não sabe que ontem, Jesus. Inclusive, a edição brincou bastante em relação a essa questão dela no quarto. Se ela falou que ela só fica no quarto quando ela quer descansar, cara, então ela tá sempre cansada. Exatamente. Porque não é possível. Gente, você liga o pay-per-view, não é sacanagem, não. Fernanda só tá deitada, tá sempre dentro do quarto, é verdade. E aí ela continua a conversa com a Pitel, ela inclusive fala pra Pitel falar mais sobre a vida dela, citando o que a Beatriz fala sobre a vida no ao vivo, que a Pitel também tinha que fazer isso. Aí a Pitel fala que não tem a ver com o jogo dela, até que vem uma fala muito polêmica da Fernanda, que a internet aí tá comentando bastante, que é o seguinte, a Fernanda, ela fala sobre o cansaço dela dentro do jogo, e aí em um determinado momento ela utiliza o seguinte argumento. Tem coisa que não me desce. Eu já tô no meu limite. Eu tô no meu limite, mas é o que eu falei pra vocês lá no quarto. Com uma função que nasce quando você vira mãe, o botão da demência. Esse botão ele fica aqui, agarrado no coração. As coisas às vezes estão dando tudo errado, Pitel. Tem dia que você quer matar seus filhos, quer ser presa. Tem dia que você olha as crianças e fala, se eu morasse num prédio eu jogava pela janela. Você surta, você não aguenta, você quer morrer. Você olha aquelas crianças e você fica, meu Deus, o que tá acontecendo? Tudo fora de ordem, uma bagunça. Você não consegue pagar nada. Você não tem R$1 e você vê aquela coisa toda e você surta. E aí sabe o que você tem que fazer? Eles começam a brigar e você liga o botão. Aí ela continua falando e diz, só pra você não fazer nenhuma loucura. Eu ligo esse botão pelo menos umas 3 vezes por dia em todo lugar que eu vou. E essa frase da Fernanda foi uma polêmica muito grande na internet. Muitas
muitas pessoas com Frase opiniões... não, monólogo, né? Há muitas pessoas com opiniões diferentes aí, distintas. Algumas pessoas acham que a Fernanda usa palavras muito duras, muito ruins, que a opinião que ela tem aí é uma opinião muito ruim sobre maternidade, a maneira como ela fala é sempre muito escrota, enquanto outras pessoas acham que a Fernanda estava dentro do contexto falando sobre maternidade real, que é um assunto que vem em voga aí discutindo há algum tempo, né? De uns anos pra cá. Enquanto outras pessoas falam que entendem o que a Fernanda diz, mas que ela usa palavras completamente desnecessárias. Enquanto outras pessoas falam que não entendem o que ela quer dizer e que o que ela diz é literalmente, né? Levam pra um lado mais literal. Então é uma coisa que acaba virando uma discussão muito grande na internet. Inclusive deixa aí nos comentários o que você achou sobre isso, que é mais uma das falas polêmicas que a Fernanda tem aí dentro do jogo. E aí o que acontece é que a Pitel vai conversar com o Lucas. E ela fala sobre essa conversa que ela teve com a Fernanda em relação a Fernanda associar o discurso do Tadeu a ela. E ela diz que isso deixou ela muito pensativa e inquieta. E o que acontece é que a Pitel, então, conta pro Lucas sobre o poder falso. Lembra que a Fernanda e ela tinham falado que não iam falar pra ninguém? E aí, pra mim, o risco é esse, porque ela não fala pra Fernanda que ela vai contar pra ele, né? Então, só que aí você também percebe que talvez depois da conversa que a Pitel teve com a Fernanda, pode ser a gente talvez possa considerar um recálculo de rota da Pitel. Sim. De tipo, Dá pra um outro aliado dela, que é o Lucas, uma informação que até então era privilegiada pra fazer uma aliança maior com ele, né? Dá pra entender dessa forma também. Aí tu vê que ela recalcula a rota, porque semana passada mesmo ela tava falando que ela votaria no Lucas sem problema nenhum, né? E agora já tá mais chegada nele. Ao mesmo tempo que a gente vê o Lucas dizendo pra Pitel que ela e Lady são prioridade pra ele, enquanto ele fala pro MC Bin que o MC Bin e a Lady são prioridade pra ele. Sim. O bom pra Lady é que ela é prioridade nos dois cenários, né? E aí a Pitel diz, a gente tirou no 0 ou 1. Sabe o que é pior? É que eu não inventei nada, foi tudo uma rolação dos outros. A Lady fez um trabalho impecável com a Raquel. E aí o Lucas fala, nossa, foi incrível, cara, vocês arrasaram muito e tudo mais. E aí a gente vê o pessoal indo dormir e a Isabelle indo abraçar o pessoal do Fadas. Diz ela que foi abraçada pelos Fadas e por isso ia dar um abraço de boa noite em cada um. E de alguma forma as pessoas também enxergam isso como um recálculo de rota da Isabelle. Enxergando isso? Eu acho que sim. Ontem mesmo eu falei isso. Eu acho que sim. Falei com a Raquel saindo, a Isabelle tendencia a ir mais pro lado dos Fadas. Inclusive, eles fizeram uma cama aí no chão pra todo mundo dormir junto. E, enfim, dormiram todo mundo junto. Tá faltando um. A Beatriz, eu acho que não tava aí nesse momento, mas ela devia chegar depois, né? Então acontece isso. Parece quando você vai dormir na casa dos primos. Sim. Que todo mundo quer dormir no chão junto, né? Então a gente percebe aí as pessoas muito, de alguma forma, repensando o jogo depois da saída da Raquel. Sim. Pessoas mais desesperadas, pessoas recalculando rota, pessoas mais seguras do que estão fazendo, né? Sobre a rota delas dentro do jogo. E aí vamos ver o que vai acontecer com a chegada desse novo integrante, que por mais que fique pouco tempo e seja um ator, lá dentro da casa vai ser como um novo integrante, vamos né? Ver se vai durante um tempo. O status quo da casa. Eu acho que vai, acho que vai. Vou aproveitar e ler a mensagem que vocês mandaram pra gente aqui. Se você também quiser mandar a sua mensagem, é só você apontar a câmera do seu celular aqui pro QR Code ou no comentário fixado tem o link, a gente vai amar receber. Vai ser lindo. Agradecer aqui, ó, a André de Vitória, no Espírito Santo. Olha que legal. Já tive muito aí passando férias em Guarapari. Já morei em Vitória um tempo. Nunca fui. Temos que ir em Vitória. Nunca me levaram. Raquel, Felipe é só promessa. Não. Felipe é só promessa. Não, o Festival Promessas é lá. Aqui, desde os reacts do Pesadelo na Cozinha, acham que com a saída da Raquel, a Isabelle desapega dessa neura de ontem? Sucesso. Um beijo, obrigado por estar com a gente há tanto tempo. Eu acho que com a saída da Raquel acontece isso, esse recálculo de rota, mas né? eu não acho que seja um desapego. Ela ainda vai tentar manter o jogo dela meio coerente, né? De tipo... que tem uma ligação de alguma forma com a Giovanna ali, né? Que é inclusive uma coisa que ela fala sobre isso nessas conversas com o Davi também. Que ela não rompeu radicalmente porque ela tem esse afeto com as meninas. Um beijo, muito obrigado pelo eu já ia falar superchat achando que é live. Muito obrigado pelo Pix. Agradecer também ao Felipe e a Mari, que estão aí assistindo a gente aqui. E também lá no canal de comidas, acompanhando a temporada de Páscoa e adorando. Um beijo pra vocês dois também, casal. Muito obrigado também, um beijo pro Thiago Silva, que pediu pra mandar um oi pros filhos dele, Guilherme, de 11 anos, Davi, de 6. E que fala que todos os dias, todos eles ouvem antes de ir pra escola e as crianças adoram. Que delícia! Que delícia, um beijo pra vocês três. Um beijo.
Um beijo pro Gui, um beijo pro Davi e um beijo pro Thiago também. Um beijo pra vocês. O Clóvis Cavalcante falando que a primeira mensagem... Primeiro, ele manda uma mensagem pra namorada dele, Gardênia, e diz que ama muito ela. Olha! Ai. E segundo, ele diz que ela é muito nossa fã, assiste todos os vídeos há anos. Um beijo pro Clóvis e um beijo também pra Gardênia Valdocinha. Beijo pra vocês, casal. E a Márcia Regina, ela fala: oi meninos, sou de Mato Grosso do Sul e amo vocês. Manda beijos pro meu dog, pra minha dog Diana e Barão. E as minhas galinhas e pintinhos e pra minha porca branca. Ai, meu Deus. Voz além pros dogs. Peraí. Pros dogs. Pras galinhas. Pras galinhas. Pô, pô, pô. Ah, foi bom! Foi bom, E agora pra porca branca. Muito bom, foi muito bom. A gente agradece as mensagens de vocês. Obrigado pela companhia de todo mundo. Não esqueça de compartilhar, de se inscrever e de deixar seu like. Por favor, e a gente volta o quê, Voz a qualquer momento. Um beijo.